Mas vamos para a nossa convidada que hoje... A nossa convidada, eu acho que é a profissional mais experiente que a gente já trouxe aqui no programa. Ela tem só 30 anos de experiência na área dela, na fonoaudiologia. Hoje a gente vai conversar com a doutora Mariana Castilhos. Tudo bem, doutora? Tudo. A mesa cresceu aqui, tá mais difícil de apertar a mão do convidado. Mas vamos lá, vamos começar esse programa, doutora Mariana, com a pergunta que a gente adora iniciar. A tua área, que é a fonoaudiologia, ela é uma área rentável, uma área que dá dinheiro? Manuel, eu acho que toda área é rentável se você tiver esse foco. Então, se você trabalhar em SUS, com convênios a vida inteira, não ache que sua conta bancária vai ficar recheada, porque não vai. Né? Então, você tem que valorizar o seu trabalho, você tem que trabalhar no particular, você tem que ter boas parcerias, e aí sim, tem como. E claro, né, ser um excelente profissional, senão o boca a boca no negativo funciona pra caramba. O positivo também, claro, mas é aquela história, né? Notícia ruim chega rápido. Essa área que você está falando sobre trabalhar no SUS ou trabalhar em alguns locais públicos, ela não seria uma área mais de aprendizado nesse sentido? Ou de você pegar casos mais graves? Não necessariamente. Nessas áreas, o que você tem é uma variedade muito grande. Então, quem se especializa numa determinada área, por exemplo, de fonoaudiologia infantil, ou que trabalha com motricidade oral, que é junto à ortodontia, escrita, voz, que você tem uma especialização, fica mais difícil, vamos dizer assim, não tem como você atender só esse tipo de paciente no SUS, até onde eu sei, né, onde Sim. eu trabalhei. E no caso de convênio, o convênio ele não direciona por patologia, e sim a clínica que atende determinado convênio. Então, não tem muito como você direcionar isso, exceto que você tenha um acordo com o dono da clínica, tenha outros fonoaudiólogos, cada um trabalha numa especialidade, aí é um acordo com a clínica. Tudo vai depender mais de quem aceita determinado tipo de convênio ou não, né? Por outro lado, que é o meu caso, que trabalhei muito tempo, 20 anos com convênio, hoje sou particular, trabalhei em SUS, trabalhei em APAE, trabalhei em uma série de locais e em mais de um estado do país. Caramba! Eu tenho uma vastidão muito grande em termos de experiência, não só de patologias, idade, como de casos mesmo, né? Então, eu tenho uma gama muito grande, eu trabalhei 20 anos na área da audiologia também. Legal. Que a fonoaudiologia, ela tem muitas especialidades e cada vez cresce mais. E você já, pela tua experiência, pelo que você está contando aqui pra gente, você já trabalhou fora do estado, você já teve diversas experiências aí, né? Um pouquinho da minha história. Eu me formei no Rio Grande do Sul, na Universidade Federal de Santa Maria, em 94. Eu sou da turma de 94, fazendo 30 anos, agora, recente. E recebi uma oferta de trabalho para trabalhar na Bahia. Então, me formei a colação foi 7 de janeiro, dia 28 de janeiro eu estava aterrissando no aeroporto de Salvador. Então, eu comecei em Feira de Santana, Salvador, Barreiras, tudo Bahia. Depois eu fui para Brasília, depois... Agora me perdi. Laje, Santa Catarina e agora Rio de Janeiro. Então, são locais bem distintos, né, com a fala também, né, o R em especial, ele Sim. muda um pouquinho, não só o cantado. Para a tua área, com certeza, muda bastante, né? Eu sempre trabalhei com fala, com dicção, então, realmente, tem umas situações muito engraçadas, né? Mas você tem, assim, uma gama muito ampla de experiência, né? Em Santa Catarina, eu tive a oportunidade de trabalhar em 2 APAEs, uma em São Joaquim, outra em Correia Pinto, que são 2 municípios de Santa Catarina. Então, eu tenho realmente um universo muito grande. E dentro, eu sempre trabalhei paralelo à audiologia, a terapia fonoaudiológica. Entendi. Eu sempre gostei muito. E dentro da audiologia é um outro
outro mundo cheio de outros mundos, vamos dizer assim. A gente vai falar sobre várias dessas áreas aqui que você acabou de citar, mas eu acho que o primeiro grande questionamento era mesmo saber em relação as demandas, elas mudam muito de estado para estado em relação à área infantil? Não, eu não percebi isso. É mais a questão da fala mesmo, do sotaque, às vezes, como você disse, do R, que ele muda muito de uma cidade O para outra. sotaque, na verdade, é mais para mim, Entendi. né? Mas em termos de patologia, não. O ser humano é ser humano. Então, a Entendi. dificuldade de fala, o que a gente trabalha mais no âmbito infantil, é minha criança, meu filho está demorando de falar, então a gente vai orientar os pais, dependendo da idade, não entra em terapia, é avaliação, orientação e acompanhamento, Entendi. a não ser que você veja que há uma necessidade de intervenção, uma Sim. patologia. Então, tem o começar a falar, orientar a criança, estimular a fala infantil, depois tem alguma troca de letra ou omissão, porque são 3 tipos, ou troca, ou omissão, ou distorção. Entendi. Então, o que é? A omissão não fala um som. Então, vamos lá, frio é fio. Entendi. A troca seria flio, em vez de frio. Ou placa, em vez de placa. Entendi. Ou queio, né? Então, ela troca um som pelo outro, um fonema pelo outro. E a distorção seria um mais, assim, isso é distorção. É meio que a gente chama de língua presa, né? Não necessariamente Entendi. ela é presa. Sim, né? sim. A sim. língua presa, que é o que comumente se fala, é o freio lingual curto. Entendi. Né? Todos nós temos um freio lingual que segura a língua, que dá um limite para ela. Que afeta na fala, logicamente. Só que, às vezes, quando ele é curto, afeta. Entendi. Mas não é necessariamente sempre esse motivo. O brasileiro generaliza tudo e tudo chama de língua presa. Fácil, né? Mais fácil. Mas me fala, por que você escolheu essa área da fonoaudiologia infantil? Especificamente infantil, né? Você acha que é uma vocação de trabalhar com criança? O que você acha? Olha, eu sempre gostei muito de criança, gosto de trabalhar com criança. Mas eu tive problema de fala quando eu era criança, justamente no R, né? E 90% das crianças que têm algum problema de fala, esse som, ele está vinculado ao nome, né? Então, no meu caso, meu nome é Mariana e eu não falava o R, não era muito agradável, né? Então, não é à toa que o meu direcionamento é para fala infantil e batendo muito em cima da prevenção, ou seja, está corrigido antes dos 5 anos de idade. Entendi. Então você teve esses problemas na sua infância e logo depois que você conseguiu resolvê-los, você decidiu ajudar outras crianças a resolver também. Foi basicamente isso, né? A gente pode dizer isso. Eu tive também pessoas, estudantes na época de fonoaudiologia em volta. Então, tem uma vizinha que tem um papel muito forte dentro da minha atuação, inclusive foi quem me levou para a Bahia, que estudava fonoaudiologia. Foi a primeira formatura que eu fui, né? Ela se formou 5 anos antes, então eu estava no ensino médio, na época, 2º grau. Uhum. E meu irmão tinha uma namorada que também era estudante de fonoaudiologia. Eu tive contato, né, na infância, aos 7 anos. Na época, a fonoaudiologia estava começando e tal. Se tornar um pouco mais propagado. Viu? Não fonoaudiólogo, era um homem. Mas os exercícios eu detestava. Então, assim, é verdade. Você se tornou quem faz agora, quem executa. Eu tento fazer de uma forma mais agradável. Sim. E o que eu senti falta. Gostaria que tivessem feito com você. Gostaria que tivessem feito comigo, porque eu lembro. Queria não lembrar. Os exercícios eram muito chatos e eu adapto, eu mudo. Claro que tem uns que são básicos, mas eu torno o momento da terapia fonoaudiológica agradável. Eu não tenho encrenca com criança. Peraí. Não vai embora, não. Se você acabou de assistir esse corte, dá o like, comenta, interage aqui com o vídeo para ajudar a gente e dá uma olhada aqui no canal de corte. Se você gostar de outro,
acompanha, vê se te interessa ver mais alguma coisa. E claro, o episódio completo desse corte que você acabou de assistir está disponível já no canal oficial do podcast Bússola Profissional. Te espero lá.